Olá, amados, amada, bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Toda quinta-feira nós trazemos uma palavra de Deus aqui direto para o teu coração. Então, se você já nos acompanha, se você já assiste nossos vídeos, se você já está aqui no nosso canal, já viu mais de um, dois vídeos, não se esquece, para aí rapidinho, bota ali o sininho, ó, pum, vai lá, se inscreve. Quando você se inscreve, o YouTube entrega para você todos os novos vídeos que a gente postar. Então, toda vez que tiver uma nova postagem, você vai receber um aviso. E aí você assiste quando der, se não der para assistir na quinta, você assiste na sexta, no fim de semana ou depois. Mas não deixa de assistir, é muito importante para a gente e para você. Mas o mais importante hoje é a gente falar da palavra de Deus. Então, se você tiver com a sua Bíblia, onde você estiver, abra bem rapidamente. E vamos lá em Mateus capítulo 13, versículo 44. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre duas parábolas específicas que Jesus usou, né? Jesus falava muito sobre parábolas e o que eu mais gosto do Novo Testamento são as parábolas de Jesus. Por quê? Porque as parábolas de Jesus elas falam com um linguajar onde nem todo mundo entende, né? O próprio Jesus explicou isso. Durante o ministério dele, ele explicou que ele falava por parábolas para que nem todo mundo entendesse e para apenas quem tivesse discernimento entendesse o que ele falava. Ou seja, quem quisesse entender, de fato, iria buscar esse discernimento e iria acabar entendendo. Então ele falava por parábolas, às vezes de primeira as pessoas não entendiam, mas depois elas tinham clareza e sabe aquela clareza que quando vem você pensa, putz, por que eu não descobri isso antes? Nossa, como é que eu não conheci isso antes? Eu me sinto muito assim hoje em relação ao reino de Deus. Eu, por exemplo, não conheci desde nascença, eu considero isso. Eu conheci na prática o reino de Deus pouco depois dos meus 18, 19 anos. Então eu me arrependo de não ter conhecido antes, mas faz parte, eu não tive discernimento antes disso para conhecê-lo. Então, vamos um pouquinho para uma parábola que Jesus falou, que é a parábola do tesouro escondido e de grande valor. Para explicar um pouquinho o que é o reino dos céus, o que é o reino de Deus no mundo. Então, Jesus falou, o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas e, encontrando uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Então aqui essa parábola, Jesus fala um pouquinho sobre o tamanho, a ordem de grandeza, o valor do reino dos céus. E por que isso é muito importante de ser entendido na essência? Porque quando nós não entendemos, nós vivemos uma vida superficial com Jesus. Essa que é a verdade. A gente conhece Deus, às vezes a gente já viu uma pessoa próxima que foi abençoada por Deus, às vezes a gente mesmo já até experimentou uma experiência de fato com Deus, às vezes a gente até vai na igreja ou não, às vezes você ora todos os dias, às vezes você crê que Jesus é o teu Senhor e Salvador, às vezes você crê que de fato você pode confiar tudo na mão de Jesus, na mão de Deus, só que na hora que o calo aperta, na hora que você é provado, na hora que você é colocado numa circunstância onde você tem a opção de seguir pelo caminho certo ou se corromper, na hora que você está no meio de uma decisão difícil, ali às vezes você esquece de primeiro pedir permissão, segundo pedir direção a Deus. E são em momentos como esse que Deus nos coloca em testes de fé. E são em testes de fé que a gente de fato declara para os céus, para o inferno e para o mundo, se de fato nós vivemos uma vida com Cristo ou se nós vivemos uma vida superficial. E amigo, amiga, tá na hora de parar de viver uma vida superficial. Eu não sei se você já teve essa experiência numa área profissional ou numa área familiar, ou numa área amorosa, mas quando você vive só na superficialidade, você não experimenta a profundeza. Essa que é a verdade. Pensa que você está no mar, você acabou de chegar numa praia, você e o seu filho, se você tiver, e aí você mergulhou ali no rasinho, você está no raso, você às vezes consegue boiar, você às vezes consegue até nadar, você consegue se refrescar, mas se você quiser de fato pegar areia, pegar tudo que tem no mar, pegar peixe talvez, se você quiser de fato experimentar tudo que o mar pode te oferecer, você só vai conseguir isso se você for às profundezas, se você for além, se você der um passo além. Se você ficar só na superficialidade, você só vai experimentar o rasinho, você só vai experimentar a praia. E a grande verdade é, Deus quer que nós
que a gente vá cada vez mais profundo. E o que é ir cada vez mais profundo, Vitor? Para de falar de uma maneira que eu não entenda. Vamos falar de uma maneira mais objetiva, sem ser por parábolas. Ir mais profundo é ir além, é entender o valor de ter uma vida com Deus, é entender o valor do reino dos céus. E o que é entender esse valor nessa parábola que Jesus nos traz? Entender esse valor é entender que nada paga o preço de uma vida com Cristo. E que na prática, se você vender tudo, teus bens, tudo que você tem, tua empresa, teu trabalho, teu emprego, tudo que você tem, se você vender tudo, como diz a parábola do rico, se você vender tudo e comprar o reino dos céus, ainda assim vai ter feito sentido. O valor ainda assim não foi pago. Por quê? Porque o reino dos céus vale muito mais. É isso que Jesus está nos ensinando aqui através dessa parábola. Que se um homem encontrou um campo, e nesse campo ele sabia que ali tinha o reino dos céus, ele vai dar um jeito, ele vai comprar aquele campo sem falar para o dono que ali tinha aquele reino, e ele vai usufruir daquele reino. Ou seja, é algo que quando você descobre, quando você entende o valor, você é capaz de dar tudo que você tem para acessar aquele reino. E entendendo o valor que tem o reino dos céus, eu me pergunto hoje, por que muita gente ainda não entendeu esse valor ou ainda não pagou esse preço? E a resposta é muito simples, porque existem coisas nas nossas vidas que distorcem a nossa imagem sobre o reino dos céus. Muitas pessoas pensam que o reino dos céus, que viver uma vida com Deus, é simplesmente ir à igreja todo domingo, é simplesmente você ler a Bíblia do zero até o final, é simplesmente você falar de Deus às vezes. Não, amado, amada, viver uma vida com Deus nas profundezas de fato, saindo da superficialidade, é você aprender a entregar tudo na mão dele. É você aprender não apenas a orar todos os dias, mas aprender a ter intimidade com Deus. Intimidade com Deus é como você tem, talvez, com o seu pai, com a sua mãe, com o seu filho, com o seu cônjuge. Intimidade é você contar tudo o que aconteceu no teu dia, é você pedir direção para o seu próximo dia, é você pedir ajuda nas decisões que você precisa tomar e você não está com discernimento suficiente para tomar. Intimidade com Deus é você contar tudo para Deus, sem esconder nada, porque Deus sabe de tudo. A grande diferença é que, por exemplo, se você for pai ou se você criar alguém, você sabe como isso funciona. É totalmente diferente de você saber tudo do teu filho e o teu filho te contar tudo que ele quer te contar e principalmente te contar tudo te pedindo ajuda, te pedindo direção, te pedindo, pai, me ajuda, pai, o que eu faço? Eu tenho um filho de 3 anos e eu sei pelo menos 90% de tudo que acontece na vida do meu filho, até pela idade, mas quando meu filho para e fala, papai, eu posso fazer isso? Papai, isso é certo? Papai, eu posso fazer isso que eu estou pensando? Papai, eu quero fazer isso, isso e isso. Eu posso. Toda vez que meu filho me pergunta isso, meu coração se enche de amor, meu coração transborda, porque eu estou vendo meu filho pedindo permissão para eu deixar ele fazer ou não alguma coisa que ele ainda não tem discernimento para entender se é certo ou se é errado, ou se ele deve ou não fazer aquilo, ou se é inteligente ou não fazer aquilo. E nós, dentro da nossa limitação, nós precisamos entender que nós só vamos, de fato, enxergar, ter clareza, visualizar o reino dos céus no valor que ele realmente tem, como diz aqui na parábola, a partir do momento que nós colocarmos tudo nas mãos dele, decidirmos ir além, decidimos ser mais profundos numa vida com Cristo. Amado, chegou a hora de você sair da superficialidade, sai de cima do muro. A gente não está falando aqui sobre religião, a gente não está falando aqui sobre você ir na igreja todo domingo, a gente não está falando aqui que você tem que orar 24 horas por dia, a gente não está falando aqui que você tem que ler a Bíblia inteira. Não, amado, não é isso. Viver uma vida com Cristo, viver uma vida com Deus, é você ter intimidade, é você falar com Ele todos os dias, é você falar e ser respondido, não é você falar com a sensação de que está falando ao vento, é você falar e na hora Deus te dá a certeza no teu coração, é você falar, pedir uma resposta clara, objetiva, que você dentro das tuas limitações consiga entender e Deus te dá aquela resposta naquele dia, e Deus te direcionar, e Deus entrar na tua vida, e você dar liberdade, dar controle a Ele para que Ele entre e comece a mudar
cada detalhe de dentro para fora. Deus não vai mudar as circunstâncias para depois agir em você. É o inverso. Ele vai agir em você e depois você vai gerar consequências nas circunstâncias ao teu redor. Então, amado, entenda isso e peça para que Deus te ajude a visualizar o valor do reino dos céus. Não apenas para que você entre numa série de pré-requisitos para ser um cristão, até porque isso não existe. Isso apenas existe na religiosidade, mas sim para que você aprenda a viver uma vida com Jesus. Uma vida leve, uma vida onde o fardo é leve, onde a graça te garante tudo, onde a fé te permite acessar locais inacessíveis a olhares humanos. E a partir daí, viver uma nova vida com Cristo. Amém? Eu te convido a fazer essa confissão de fé junto com Jesus e principalmente a pedir a Ele para te direcionar nessa direção. Se você quer viver isso, faça uma oração agora comigo. Em nome de Jesus, feche os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te entregamos tudo que temos e tudo que somos, Pai. E te pedimos, Pai, abre a nossa mente, Senhor. Tira, Pai, todos os desviadores de foco, tira todos os obstáculos, Pai. Tira tudo, Pai, que não nos permite enxergar o valor do reino dos céus nas nossas vidas, Pai. Assim como eu um dia, Pai, lá atrás, na minha adolescência, infelizmente não enxerguei, Pai, mas um certo dia Tu entrastes na minha vida com uma clareza, Pai, que eu não tinha o que fazer. Era simplesmente inexplicável. Ao enxergar esse valor, eu não tinha o que fazer a não ser me ajoelhar, falar contigo, te pedir direção, entregar tudo nas tuas mãos, Pai. Assim como um dia tu entrastes na minha vida e me transformastes de dentro para fora, Pai, nós oramos para que todas as pessoas que estão orando junto com a gente agora façam essa mesma confissão e tu entre na vida delas com clareza, com direcionamento, com poder, com amor, com graça, Pai, com cura, com prosperidade, Senhor, e livra ela de todo mau olhar, livra ela, Pai, de todo pensamento mundano, livra ela, Pai, de tudo aquilo que afasta ela de Ti, Senhor, e dá intimidade com ela, Pai, dá clareza, dá paz, dá emocional controlado a ela, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, amados. Espero que você tenha entendido de fato essa parábola. Vá ler ela na Bíblia de fato, para que você entenda na íntegra, mergulha de fato nas profundezas de Jesus, e eu tenho certeza que você vai ser transformado. E não esquece depois de me contar como é que foi essa tua experiência. Amém? Amados, amém, em nome de Jesus, e até semana que vem.